privilégio, né, de poder cantar louvores ao nosso Deus. É um privilégio fazer parte do povo de Deus. Nós estaremos tratando em 2 estudos, hoje e na próxima quarta, o capítulo 7 de Romanos. Foi me pedido há algum tempo, então nós chegamos nesse dia para tratar então deste capítulo, o capítulo 7. Então hoje leremos a primeira parte, versículos 1 a 6. Na próxima quarta-feira nós trataremos aí, se possível, né, num estudo só, se não a gente divide, faz em mais um, o 7 ao 25, tá bom? Romanos capítulo 7, só para a gente contextualizar aqui, né, eu tenho falado sempre isso, que eu estudo Romanos, a gente precisa saber a motivação da carta, da epístola de Paulo aos Romanos. Paulo escreve à igreja de Roma, ele pretende ir até Roma, pretende ficar um pouco em Roma e pretende que Roma compre a visão missionária e transcultural, né, e o envie até a Espanha. Isso está lá no capítulo 15. Para convencer esses servos do Senhor de Roma, então ele faz um tratado doutrinário que vai do primeiro capítulo até o capítulo 11, e depois do capítulo 12 ao capítulo 16, o 16 já é saudação, as saudações finais, mas ele trabalha mais uma questão agora da aplicação, né? Como ele mostra a teoria, a doutrina, e depois ele mostra a prática disso na vida da igreja. E eu tenho para mim que o objetivo é convencer os romanos que os espanhóis também precisavam ouvir a palavra de Deus e serem evangelizados, e o objetivo então principal é esse. Como nós estamos aqui no esboço da doutrina, da exposição da doutrina, e mais precisamente vamos tratar aqui da lei, então nós vamos tratar hoje do tema libertos da condenação da lei. Isso vai percorrer aí os nossos estudos do capítulo 7. Vamos lembrar aqui que estes versículos de 1 a 6, Paulo faz uma analogia usando o casamento, a lei do casamento, para apontar também o relacionamento da igreja com Cristo e a questão da lei neste meio, né? Vamos ler a palavra do Senhor. Nós temos microfones abertos, então a igreja está lendo. Quando eu estava em casa, eu ouvi a igreja ler, mas solte bem a sua voz, para que quem está em casa não tenha acesso à palavra, possa ouvir os versículos pares que vocês lerão, tá bom? Romanos 7, 1 a 6, leitura alternada. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito, e não na caducidade da lei. Muito bem, como nós já oramos, o nosso desejo é que o Espírito Santo aplique ao nosso coração
a sua palavra, fortalecendo-nos neste maravilhoso texto, com este maravilhoso texto, né? Imagine você preso a algo sem força nenhuma para sair, e você percebe que aquilo está lhe consumindo e que você está sendo carregado para um local em que você será exterminado. Imagine você está numa esteira e de repente o seu pé fica travado, e aquela esteira tem a função de conduzir ferragens à prensa, onde ele vai ser triturado ali, vai ser esmiuçado ali, e você está preso àquela correia que vai conduzindo, e cada momento que vai passando, você vai ficando mais desesperado. Então, o que nós vamos encontrar aqui é muito parecido com isso, dentro daquilo que a lei aponta para a vida do pecador. Em primeiro lugar, nós precisamos entender um pouquinho sobre a lei de Deus. Vamos para o versículo 12, para que de cara já cortemos a possibilidade que a lei seja má. Vamos versículo 12, por gentileza, vamos ler juntos? Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Bom, então já de cara, o problema não é a lei. O problema não é a lei. Então a gente já precisa entender isso. Então qual a razão de ser tratado dessa forma a respeito da lei? O problema está explicado no capítulo 8, versículo 3. Capítulo 8, versículo 3. Vamos lá, por gentileza, leiam para mim este versículo. Então você tem aqui algo que aponta para que o problema não é a lei, mas o quê? A carne, a enfermidade da carne, ou seja, o pecado na vida do homem, a carnalidade, a natureza caída. Por isso ele diz então, a lei no que estava enferma pela carne, ou seja, há um confronto, porque a lei é a régua, a lei é o prumo, a lei é o fator determinante do que é certo e do que é errado. Segundo o breve catecismo, a definição de pecado é qualquer falta de conformidade com a lei ou qualquer transgressão desta lei. Então, falta de conformidade é quando não preenchemos toda a lei. Então, faltou conformidade. E transgressão é ao contrário, é quando ultrapassamos a forma da lei. Então, tanto para menos ou para mais é pecado, e para não ser pecado, tem que ser justamente a forma da lei. Eu gosto de comparar a lei a uma ponte exata num grande vago, em que para atravessar, para ir para o outro lado, tem que passar por aquela ponte, mas se tirarmos apenas 1 centímetro daquela ponte, ela então perderá a sua resistência e cairá. Então, tanto faz você tirar 1 centímetro da ponte ou tirar metros da ponte, de todo jeito você não consegue chegar do outro lado. Então, a lei veio justamente para mostrar o limite da
perfeição, o limite da perfeição, ou a perfeição. Então você pode ser imperfeito por faltar chegar ou por ultrapassar o que deveria parar, certo? Qual é o propósito da lei dentro de Romanos 3,19? Vamos lá? Nós já vimos que a lei, ela não é ruim, ela é boa. O problema é que a lei confronta a nossa pecaminosidade. Então nós perdemos nisso aí. Romanos 3,19. Vamos ler por gentileza? Nós temos falado isso algumas vezes aqui, né? Duas finalidades da lei. A primeira é o quê? Se cale toda a boca. O que significa isso? Pode falar, fica à vontade. Isso também. Oi? Não temos justificativa. Sim, mas quando ela diz assim, se cale toda a boca. Vamos pensar naquele contexto assim. Ah, mas ele era tão bonzinho. Eu merecia o céu, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Aí a lei vem para mostrar que eu não sou bonzinho, porque eu quebrei a lei. Então, se cale toda a boca. Eu não posso arrogar para mim nenhum mérito diante de Deus. A segunda é o quê? Que se torne culpáveis perante a Deus, porque a lei vai mostrar quem nós verdadeiramente somos. Mas eu preciso, antes da gente passar aqui para o texto lido, eu preciso ainda de mostrar que a função da lei não é somente mostrar que você é culpado e acabou, calar sua boca e acabou, mas também ela tem um outro propósito. Gálatas, vamos lá. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 23 e 24. Vamos ler juntos? Gálatas 3, 23 e 24. Quando a lei aponta para você e para mim que nós não merecemos a salvação e somos culpados perante o Senhor, o que ela fez dentro do que Paulo falou aos Gálatas agora? Ela nos serviu de quê? Aio. Aio, gente, da palavra do latim, é aquele negócio que você põe na gordura. Não, né? Aquilo não é aio, né? Aquilo é alho. Aio é a mesma coisa do pedagogo, é um pedagogo. É uma pessoa responsável pela educação, que cuida da educação. Então, qual é o papel da lei? Ela está dizendo para você assim, você não pode, você não consegue, você não é. Então, você precisa de alguém. Quem? Jesus. Então, a lei, ela vem com esse objetivo de esclarecer a nossa mente da nossa necessidade de alguém, de um Salvador. E para que, então, a gente entenda essa questão,
veja bem, então como eu posso ser salvo se eu quebrei? Nós quebramos? Quem quebrou a lei? Vamos então voltar aqui no Romanos. Primeiro, vamos para o capítulo 3, versículo 23. Quem quebrou a lei? Todos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora olha no mesmo capítulo, versículo 10. O mesmo capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Então, se não há justo nenhum sequer, todos pecaram, você e eu. Vamos para Naum 1:3. Naum 1:3. Aí vai ficando um pouquinho apertado agora, porque todos pecaram e destituídos, carecem, estão fora da glória de Deus. Naum 1:3. Vamos lá? O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. Espera aí, só um pouquinho. Preste atenção no que você acabou de ler. Ele até é realmente tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. Mas você acabou de falar comigo que nós somos culpados, certo? Não é isso que a Bíblia disse? Não há um justo sequer. O outro versículo, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se Deus não inocenta, jamais inocenta o culpado, então como pode acontecer a salvação do povo de Deus? Então é nesse aspecto que ele vai mostrar a maneira como Deus trabalha, age, salva e a vida dos filhos de Deus após a salvação. Bom, dos versículos 1-3, ele faz a analogia do casamento, dizendo que, segundo a lei do casamento, a mulher está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, vivendo ainda o marido, unir-se a outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. É interessante porque a maneira como Paulo trabalha aqui, ele usa essa questão do casamento, porque isso tem uma ligação. Toda a Bíblia fala casamento, salvação. Cristo e a igreja, marido e esposa, Cristo e igreja, sempre essa relação do casamento com o plano da salvação. Por isso Jesus é chamado de noivo e a igreja de noiva. Tá, mas por que Paulo diz isto aqui? Porque ele está introduzindo agora uma explicação em relação à lei e à graça, a lei condenativa e o modo da nossa salvação, não só da salvação, mas também da conduta daquele que é convertido, ou que se converte, ou que é convertido pelo Senhor. A expressão ou a conjunção assim, ele está dizendo, fazendo uma comparação com o que ele acabou de falar sobre o marido e a mulher estão
presos um ao outro pela lei. Se um morrer, o outro está desobrigado da lei conjugal. Desobrigado, a morte desobriga, de sorte que, se ainda está casado, ainda está vivo um dos dois, e houver o divórcio, e aí então eu abro as exceções que Jesus colocou lá em Mateus 7, depois Mateus 19, e depois Paulo em 1 Coríntios 7, há adultério. Mas na morte de um, não, aí não há mais adultério, porque tirou a questão de posse. Isso é muito importante, porque o casamento nos faz propriedades mútuas, em que o marido pertence à esposa e a esposa pertence ao marido. E é dentro dessa linha que, se eu pertenço a ela e não tem como deixá-la e pertencer a outra ao mesmo tempo, isso então se torna o adultério. Para que eu pertença a outra, a de cá tem que morrer. E aí eu fico livre para tornar-me propriedade de uma outra, neste caso, uma outra pessoa, ou um outro cônjuge. Então ele diz, assim, meus irmãos, assim como eu acabei de escrever, havendo morte do marido, a mulher então está livre da lei conjugal. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, para que frutifiquemos para Deus. Isso aqui é muito interessante, os detalhes usados por Paulo aqui. Veja bem, ele está tratando como se a lei fosse o nosso marido, como pessoas, seres humanos. Então, Adão e Eva receberam a lei, depois então receberam mais a lei do Senhor através de Moisés, e agora então você tem todas as ordens do Senhor, e a obediência ao Senhor ou a desobediência ao Senhor marcava a vida da humanidade. Adão, e nós escolhemos em Adão desobedecer, então ficamos escravos da lei. A lei não veio, e ela não é ruim, mas a lei ela veio para apontar a nós a nossa pecaminosidade. A lei veio para mostrar que nós somos imperfeitos, para mostrar que nós somos culpados perante o Senhor. A lei veio para esclarecer, e isso nós vamos tratar na próxima lição, no versículo 7 em diante. Mas a lei ela tem essa função, ela é a transparência, ela nos joga na parede e mostra quem verdadeiramente nós somos, certo? Dentro desse aspecto, então ela dominava sobre nós, e ela dominando sobre nós, não ela nos condenava, mas as nossas ações, quebrando a lei, dava a ela autoridade para a nossa condenação. Então nós precisávamos servir a lei, nós precisávamos lidar pela lei, sermos medidos pela lei. Mas acontece que quando nós morremos, e Paulo usa essa expressão, talvez seja, segundo alguns comentadores, para não chocar os judeus que estavam lendo essa epístola também, ele está dizendo o seguinte, que
Quando Cristo vai até a cruz, Cristo cumpre, em primeiro lugar, 100% da lei. 100%. Basta lembrarmos aqui, ou relembrarmos aqui, alguns textos. Vamos ver algumas propostas. A proposta de Satanás para Jesus logo após o seu batismo. Qual foi a proposta? Ele sempre chamando Jesus, tentando desviá-lo do caminho, fazendo-o quebrar a lei. E Jesus resistiu. Jesus não resistiu com louvor da Ana Paula Valadão, ou do Quarteto Lírio dos Vales. Não, ele não foi com um cântico que ele resistiu. Ele resistiu com as Escrituras Sagradas. Assim está escrito. Por isso a necessidade de conhecermos a palavra de Deus. O Senhor Jesus cumpriu toda a lei, não só ali, mas em todo o momento, porque diz Paulo aos Filipenses, capítulo 2, que ele se esvaziou da sua glória, e eu tenho falado para vocês o que significa isso. Não é que ele perdeu o seu poder divino, mas ele não usou o seu poder divino em benefício humano, ou seu próprio benefício, sua natureza humana. Então, Jesus, na sua natureza humana, ele não usou os seus atributos divinos para que ele saísse bem das situações. Mas quando ele venceu a tentação no deserto, ele venceu como homem. Quando ele teve medo, era porque ele era homem. Também Deus, 100% Deus, mas ele não usou em benefício. Então ele foi como homem, sofreu como homem, enfrentou como homem, venceu todas as coisas como homem, embora dentro da natureza humana e dentro dessa limitação que o humano concede, uma vez que ele se humilhou ao ponto de usar o Criador, usando o ventre da criação para ser o Salvador. Ele teve fome, ele chorou, ele teve medo, ele no jardim do Éden orou: se possível, passe de mim este cálice. Mas a questão é: não faça a minha, mas a tua vontade. E quando chega no final, as últimas palavras dele, segundo João, está consumado. Está consumado. E nós temos então todas as Escrituras, nós sabemos disso, anunciando que ele passou, Hebreus dizendo isso, que ele passou por todas as tentações possíveis ao homem. Agora pensa bem, não é somente as tentações que eu passo, é que todos os eleitos de Deus são possíveis passar. Ele sofreu na sua vida humana, passou por todas essas tentações e não teve pecado. Então, quando ele morre, ainda assim morre na cruz, ele morre na cruz não por causa dele, não por causa da lei que ele não cumpriu, mas por causa da lei que você e eu não cumprimos. Deus olhou do céu, não viu um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele morre na cruz, e aí então a grande mensagem que ele mesmo prega para Nicodemos, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê, não é para todo mundo não, todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então estes que creem e crerão em Jesus, são os seus eleitos. Estes morrem
com Cristo. E esta morte com Cristo significa que quando Cristo recebe a ira de Deus, eu vou usar uma expressão, talvez, a morte é matada, a morte como poder da lei condenatório, a morte é matada na morte de Cristo. A lei, o poder que a lei tem, não por ser má, mas por ser lei, a lei não tem misericórdia. A lei, nós temos uma hipocrisia que às vezes pesamos para alguns aliviam para os ricos, mas às vezes tem outros que aliviam para o pobre. É pobre, a gente acaba relevando. Mas a lei não importa se é um ou outro. Quer prova disso? Eu não vou comentar não, só vou olhar com você. Apocalipse 6, versículo 15. Apocalipse 6, 15, para mostrar para você que a lei, o julgamento de Deus, não tem negócio de ser pobre, ser rico, ser homem, ser mulher, ser de uma raça, ser de outra, o que for. Olha só, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, ou seja, não importa a classe que se pertence, Deus, a lei vai dizer o seguinte, a lei, é por isso que lá a justiça tem uma balança e uma venda. Ela não vai ver que, tadinho, ele é tão pobrinho, vou dar uma colher de chá para ele. Não, a justiça é a justiça. Fez, não fez e acabou. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, ele está então anulando o poder da lei, porque o poder que a lei tem sobre nós foi cobrado nele. E isso é muito importante, porque quando você olha a salvação, a questão de não inocentar o culpado, como o próprio Naum diz, jamais inocenta o culpado, é justamente isto. Não há um perdão para o povo de Deus assim, que fique na conta. Eu vou tentar ilustrar isso aqui. Quer ver uma coisa? Vamos pensar aqui que o seu Jonas tem uma empresa, e aí ele contrata lá os seus trabalhadores e tudo mais, ele também trabalha, mas todos os empresários não devem gastar o dinheiro da empresa, deve fazer o salário para ele também, porque a empresa tem que sustentar. Então ele vai fazer um salário para ele, como tem os outros salários, e o lucro da empresa vai sendo investido, mas é o capital da empresa, ele tem o salário dele. Bom, a Damares foi lá, adquiriu qualquer coisa, só que a Damares não tem como pagar. E lá no registro da empresa, a Damares está devedora. Não tem como pagar, a Damares está devedora. Se o seu Jonas falar, não, tudo bem, está perdoada, pode ir embora, o que vai acontecer? Todas as vezes que olharem os livros, os registros da empresa, estará uma dívida aberta da Damares. Se Deus tivesse feito assim, tá bom, vou perdoar vocês, e só perdoar por perdoar, ele estaria sendo injusto, porque essa dívida estaria aberta. Mas aí o Sr. Jonas faz o seguinte, ele ama Damares, ele é misericordioso, ele é gracioso, então ele diz, eu vou perdoar sim. Aí ele pega do salário dele e põe na conta da empresa e pega a nota que era Damares e rasga e entrega a Damares. Agora, a Damares está perdoada, e quando olharem o histórico da empresa, não terá nenhuma conta em aberto, porque o seu Jonas pagou a ele mesmo
a dívida da Damares. Deus pagou a Ele mesmo a nossa dívida, cobrada em Cristo Jesus. Perceberam bem o que é a grandeza dessa salvação? Então, sendo assim, a lei não pode mais me condenar, porque houve o rompimento. Lembra que ele disse? Se o marido morrer, livre está. Então, quando Cristo morreu por nós, então nós morremos em Cristo, livre estamos. E se estamos livres, assim então ele vai dizer, morrer no corpo de Cristo, ou seja, lá no sacrifício da cruz, para pertencerdes a outro. Eu não fui livre para ficar à minha própria vontade. Eu apenas troquei de Senhor. Agora eu pertenço a outro, e sem adultério. Por quê? Porque a lei morreu para mim. O que significa que a lei morreu para mim? Sendo assim, então eu posso agora quebrar toda a lei. Não, não é isso. Ela morreu para mim no sentido condenatório, de limite. Por quê? Porque eu estou escondido em Cristo, naquele que cumpriu cabalmente. Então a lei vai, quando ela chega para me pegar, ela encontra com Jesus. Está consumado. Então ela não pode me acusar, porque eu estou nele. Agora eu saí dele, porque morri, então rompeu com a lei, assim como a lei conjugal. Agora eu tenho um novo relacionamento, e este novo relacionamento agora é com Jesus Cristo. E ele vai explicar isto aqui, dizendo que nós pertencemos a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Deixa eu dizer uma coisa. Quando é que a mulher pode casar-se de novo? Nesse texto? A lei morreu, então eu posso me casar com Cristo, certo? O que aconteceu com Jesus? Ele volta, ele morre de novo? Se ele não morre de novo, qualquer relacionamento que eu tenha com outro, eu estou em adultério. Percebeu bem a questão? Cristo ressuscitou, ele não morre mais. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, ele é a primícia da vida, da ressurreição dos mortos. Sendo assim, eu estou nele para sempre. Qualquer relacionamento que eu tenha com qualquer coisa fora de Cristo é adultério. Sim, aí no caso é o seguinte, a lei está morta porque quando você pega, sendo cristã, tá? Tem que ser cristão, não pode ser crente, não pode ser membro de igreja não, tem que ser cristão de verdade, né? Então quando você pecou, automaticamente, qual vai ser o passo que você vai dar? Arrependimento, perdão. Isso significa que quando você peca, e o acusador, que não é a lei, que é o diabo, mas que usa a lei, para ir sobre você, o que vai sobre você, ele encontra quem? Aí que está. Ele pecou? Aí que está a diferença. Agora, isso me faz então quebrar a lei? Não. Só que eu não sou mais julgado pela lei. A diferença está aí. Eu vou amar a lei de Deus. Eu vou buscar cumprir a lei de Deus. Qual é o resumo da lei de Deus mesmo? Amar a Deus e... Vamos lembrar aqui da comparação? Amar a Deus sobre todas as coisas.
Isso implica amar a Deus sobre mim mesmo. Certo? Amar ao próximo como a mim. Não é sobre mim e nem abaixo de mim. Agora, por que amar o próximo como a mim mesmo? Eu já ouvi algumas pregações e, com todo respeito, discordo que nós precisamos nos amar também. Não precisa mandar, não. Se tem uma coisa que nós sabemos fazer demais, é amar a nós mesmos. Até mesmo as coisas erradas que nós fazemos é porque nos amamos. A psicologia tem aí um reconhecido psicólogo, Dr. Augusto Cury, e ele diz o seguinte, que em todos os estudos que ele fez, ele é reconhecido aí mundialmente aí, ele diz que até mesmo a prática do suicídio é uma revelação de um amor pessoal egocêntrico, em que eu me amo tanto que eu não me suporto sofrer. Ele não está acusando a pessoa, mas ele está dizendo que esse amor está inerente em nós. Então, amar como a mim mesmo significa ame o outro muito, muito e muito. É isso. Por isso que a pessoa suicida quer ficar livre do sofrimento, né? Ficar livre do sofrimento. Então, é essa a questão. Agora, não, eu vou amar a Deus, sabe? Você não vai sentir falta das coisas do mundo. Você não vai sentir falta. Quando a carne começar a voltar, você não, o que é isso? Eu não posso ficar querendo isso. Eu tenho que voltar para o Senhor, porque eu tenho que amar as coisas de Deus. Então, dentro desse aspecto, você está agora pertencendo a Jesus. Tem uma finalidade. Qual que é o final aí do versículo 4? Jesus ressuscitou dos mortos. Foi? Para quê? Eu não combinei com Natália, mas a Natália leu aqui Efésios 2, 1 a 10, o versículo 10 diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Lembra de João 15? Aquele que está em mim produz bons frutos. Se não produz fruto, corta e lança fora. Então a grande questão é frutifiquemos. Agora, frutificar para quem? É outro aspecto deste versículo. Qual? Vamos lá. Frutificar para Deus. Gente, é por isso que não dá para você falar que vai terminar, que não dá para terminar com um estudo só, né? Isaías 42, por gentileza, só uma leitura. 42, 8. Isaías 42, 8. Vamos ler juntos? Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Deus não divide a sua glória. Jesus falando aos discípulos, Mateus capítulo 5, versículo 16, depois de ter falado, vós sois a luz do mundo, ele termina o versículo 16 dizendo assim: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam o quê? As vossas boas obras e... Qual a finalidade da sua vida em obediência a Deus? A glória de Deus. E deixa eu fazer uma pergunta: a quem as pessoas estão vendo quando olham para você?
Tem que ser, mas a pergunta é, será que está vendo mesmo? Será que está vendo no trânsito, no trabalho, na escola, no dia a dia? A minha maneira de falar, a minha maneira de ouvir, a gente fica envergonhado, não fica? Pelo menos eu fico envergonhado quando eu olho para isso. Será que os meus vizinhos lá de casa, será que eles podem falar assim? Vejo Deus nessa casa. Lembra da história hoje? Do Davi? Que contaram aqui de manhã, né? Por quê? Será por quê? É porque o Espírito Santo está nele. O Espírito Santo está nele, senão não vai ver Deus. Mas aí ele continua dizendo o seguinte: porque quando vivíamos segundo a carne, versículo 5, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei. Presta atenção. Qual é o objetivo da lei aqui nesse versículo? Realçar a nossa pecaminosidade. Por que realçar? Porque quando você não tem um limite, você não sabe o que está fazendo. Quem aqui já dirigiu numa pista nova que ainda não está marcada? Você é caminhoneiro, deve ter pegado muito disso, né? Não está marcada à noite. Gente, chovendo, pior ainda, você não sabe se você está na sua mão, você não sabe se está no acostamento, você não sabe se está entrando na outra pista. Por quê? Porque você não tem marcas. Agora, quer ver gostoso? É quando você pega, embora esteja às vezes chovendo, mas você pega uma estrada nova, que está pintada, aí tem lá todas as marcas, e o farol bate, você sabe, né? Então, a lei, ela vem justamente para mostrar o limite. Então, quando ela vem mostrar o limite, ela vai mostrar assim: realçou meu pecado, realçou minha língua, realçou meu olhar estranho, realçou, e aí a gente vai ficando meio assustado. Mas olha bem aqui: pela lei, quem? Paixões pecaminosas que operavam em nossos membros. Agora, tem outro frutificar aqui. Esta operação das paixões, que está aqui no versículo 5, as paixões pecaminosas realçadas pela lei, elas operavam em nossos membros a fim de frutificarem para... Por quê? Como é que se explica isso? Seria mais ou menos assim: você está na estrada, que as marcas sumiram, e de repente você está andando na contramão, e de uma hora para outra as marcas aparecem, e ela revela que você está na contramão. Só que essa paixão pecaminosa, ela operava para você frutificar. Quando você frutifica, automaticamente, em contraste com a lei, frutifica para a morte. Ou seja, o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Então você frutifica para o pecado na operosidade da paixão pecaminosa. Agora, eu quero chamar a atenção porque ele está usando o termo operação no passado. Enquanto aqui no 4, para pertencerdes. Então é algo para acontecer. Mas ele vai dizer agora que essas paixões pecaminosas operavam. Significa que elas não têm este mesmo poder de operação. Você queria falar? Não, porque parece que alguém tinha falado aqui, eu não parei. Então vamos seguir. Operavam. Agora, o operador de máquinas, né? Ele é que determina o que a máquina faz, não é isso, Luiz? Quanto que vai levantar, o tanto de coisa que vai pegar, para onde vai levar,
Ele é que faz. Então, se a paixão pecaminosa operava, significa que antes da conversão, nós éramos conduzidos para a morte, produzindo fruto, dominados por essas paixões pecaminosas. E aí ele encerra dizendo assim: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. Eu vou mudar um pouquinho aqui, só para a gente fazer uma jogada de palavras aqui. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos vivos. Anteriormente, a gente estava sendo operado pela paixão pecaminosa. Mas agora, não, que nós morremos para ela. E nós morremos e pertencemos agora ao Senhor. De sorte que essa morte da natureza carnal, do velho homem, faz com que tenhamos um novo relacionamento conjugal, sem estar adulterando, sendo que este novo relacionamento conjugal, este marido não morre mais, porque ele foi ressuscitado. Então agora eu pertenço a ele, eu sou propriedade dele. E aí ele vai então dizer que servimos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Me expliquem isso agora. Não dá tempo. Então na próxima quarta-feira a gente explica. Ah não, então vamos mais 5 minutinhos para a gente entender isso, né? Veja bem. Agora, porém, libertados da lei. Em que sentido libertados da lei? Do que nós já estudamos até agora. O aspecto condenativo, como você quiser. O poder de condenação que a lei tem, porque nós deixamos de pertencer à lei, porque Cristo a cumpriu por nós, e nós estamos nele. Ok, então está aí. Agora, uma vez que nós pertencemos ao novo dono, e aí estávamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que agora nós servimos em novidade de espírito. Paulo usa uma linguagem interessante, porque o espírito aqui é... Qual espírito? Espírito meu. Ô gente, já está na hora de terminar. Ezequiel 36, 26. Só para você entender esse espírito. Ezequiel 36, 26. Vejam bem comigo o que ele está dizendo aqui. Dar-vos-ei coração novo. Isso aqui é importante você entender. Não é para você se converter, não é que Deus vai lá e só altera a sua vontade. Não, Ele promove uma nova natureza. Ele dá um novo coração. Aí Ele dando um novo coração, Ele também altera a nossa vontade, o nosso espírito. Olha só, dar-vos-ei um novo coração, porei dentro de vós espírito novo, ou seja, motivação nova, vontade nova, natureza nova. Agora eu preciso entender que a natureza, ela domina a minha vida. Não precisa ir lá abrir não, mas eu vou citar. Efésios 2, 3. E éramos por natureza filhos da ira. Deixa eu ver aqui. O que é que nós podemos
trazer de uma forma mais simples aqui. Eu sou natural do município de Una. Nasci no município de Una. Se eu sou nessa naturalidade, então eu pertenço como nascimento lá. E como pessoa eu tenho a natureza humana. Natureza vem de natural, naturalidade, está em mim. Não é uma coisa que eu adquiro e mudo a minha personalidade, mas está inserido em mim. Eu nasci com essa natureza. Éramos por natureza. O que significa Paulo dizer isso aos Efésios é que automaticamente nós estávamos produzindo pecado, cometendo pecado, porque era da nossa natureza. Era natural que eu cometesse pecado. Não só cometesse pecado, mas amasse cometer pecado. O diabo não fica assim, não, peca, peca. Não, era só o diabo falar assim, olha ali, e eu ia correndo para o pecado. Porque a minha natureza era de pecado, de podridão. Então ele coloca em mim um novo espírito, da mesma forma que ele vai dizer, servindo agora em novidade de espírito, porque há uma transformação da vontade, da natureza, e agora a minha natureza colocada por Deus não eliminou a outra, porque Deus age com habilitação para que eu desenvolva a mortificação da natureza carnal, mas há um choque entre as duas naturezas. A natureza velha, antiga, carnal, tende para a carne, mas esta novidade de espírito, esta vontade nova que está, me faz querer estar junto com os irmãos em torno da palavra de Deus. Me faz querer clamar a Deus por misericórdia, orar ao Senhor, interceder pelos outros. Me faz ter compaixão das pessoas, não como uma questão de um coitadinho, mas por um amor que eu fui amado por isso, então automaticamente eu vejo e desejo o bem do outro e quero o bem do outro. Então essa novidade de espírito, ela me conduz a um serviço, essa nova vontade colocada em mim, novidade de espírito. Lembram que eu já falei para vocês sobre os animais que o meu pai tinha de carga? E de vez em quando ele comprava um, aí usava um tempo, trabalhava um pouco de tempo, depois comprava outro, essas questões todas, né? Tem algumas histórias de algumas quedas de cavalo, bastante interessante, mas deixa para outra hora, não faz parte do nosso estudo aqui não. Igual o Paulo caiu do cavalo, né? Quem disse? Não sou eu que disse não, alguém está dizendo, não, também não, né? Paulo não caiu do cavalo, a Bíblia não fala isso, né? Que Paulo caiu do cavalo. O pregador estava pregando lá, era o primeiro sermão dele, tadinho, ele era adolescente ainda, e ele pregou, porque Paulo caiu do cavalo. Aí o pai dele, quando terminou o culto, falou assim, meu filho, vem cá, aonde você achou na Bíblia que Paulo caiu do cavalo? Aí foi explicar para ele, Solaí Tavares, hoje já está de idade, né? Mas, e aí, às vezes comprava um animal mais esperto, ou um animal mais lerdo. Então, o animal mais lerdo, você tinha que puxar com força, e ele ia esticando o pescoço e andando. Já outros animais mais fortes, mais ágeis, você tinha que ter cuidado, senão ele passava
pisava em você, porque ele não dava nem esticava a corda, não precisava, você ia puxando ele atrás de você rapidinho. É mais ou menos isso. Nós somos os cavalos de carga, aqueles cavalos ágeis, agilizados pelo Espírito Santo do Senhor. Amamos obedecer à lei do Senhor, e não obedecemos à lei do Senhor. Ai, meu Deus do céu, eu estou com tanta vontade de adulterar, mas não vou poder. Não, eu não quero adulterar, eu não quero. Por quê? Porque eu amo o Senhor, eu quero servir ao Senhor, eu preciso servir ao Senhor e quero servir ao Senhor. Aí está a diferença. Não é uma obrigatoriedade mas é um desejo, porque você olha e diz assim: a minha vontade até é pecar, mas eu não vou pecar, porque a vontade do Senhor é o quê? Boa, perfeita e agradável. Então eu passo a ter prazer. Então essa é a novidade. Eu não vou mais pela exigência da lei, mas eu vou por um espírito submisso, que deseja, que ama fazer, motivado, direcionado, conduzido pelo Espírito Santo do Senhor. Ok? Deu para entender? Tem alguma pergunta? Eu acho que eu gastei 8 minutos para fechar aqui. Irmãos, que coisa linda, né? E agora eu falo para você: será que o meu vizinho não precisa saber disso não? Será que o meu amigo não precisa saber disso não? Será que aquele que nós encontramos no serviço não precisa saber disso? Será que nós não estamos precisando de relembrar isso diariamente na nossa vida, não? Ter alegria no Senhor. É maravilhoso isso, nós pertencemos a outro Senhor agora. Nós temos um novo casamento. O noivo e a noiva se preparam para o dia da consumação, quando teremos as bodas do Cordeiro. E isso se consumará. Como está, eu disse, né? Não sei se cheguei a dizer, mas João Calvino disse justamente sobre isso, a respeito do Senhor Jesus. Ele não morre mais. Então, qualquer coisa que façamos contrário a isso, nós estamos adulterando espiritualmente. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, como é maravilhoso